Então vamos nós aqui, demos 5 minutinhos, vamos respeitar aí o horário de todo mundo que chegou, que entrou um pouquinho mais cedo. Quero agradecer aí a participação de todo mundo. Obrigada pelo tempo de vocês. É muito bacana saber que num sábado vocês dedicaram um tempo para estar aqui aprendendo, investindo em autodesenvolvimento. E é um prazer poder compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento e da minha experiência com vocês. Então, obrigada para quem escreveu e está aqui com a gente. Mas antes de começar e me apresentar oficialmente, queria saber, Michele, se você quer trazer alguma contribuição antes da sua apresentação oficial também. Porque tem gente que eu conheço e você não conhece e vice-versa, né? Então, fica à vontade. Bacana, bacana. Então, gente, vamos lá. Sou Michele Luparelli. Alguns que estão aqui já me conhecem, outros não. Então, quem ainda não me conhece, é um prazer. Sou fundadora da Luparella Consultoria RH e da Luparella Escola de RH. Então, essa webinar hoje, aqui que a gente vai participar de um conhecimento incrível que a Daniele vai compartilhar com vocês. Daniele está entrando agora em 2025 como parceira aqui da Luparella Escola de RH, trazendo bastante essa visão, especialmente na área de treinamento e desenvolvimento, tá? Então, assim, esse webinar é para a gente abrir mesmo essas apresentações, trazer para vocês um conteúdo forte, um conteúdo para que vocês entendam a importância, né, da parte do treinamento, especialmente que nós, como profissionais de RH, treinamos adultos, né? Então, é isso que vai envolver todo o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, estou aqui hoje como host, né, vou auxiliar qualquer dúvida, pergunta, né? Então, vou aqui acompanhar, e o palco é realmente da Daniele. Eu espero que vocês aproveitem bastante, tá, esse conteúdo. E como a Dani falou, né, gente, parabéns para vocês por estarem aqui conosco nesse sabadão, contribuindo para o desenvolvimento profissional, e conta com a gente aí, que essa é a nossa missão. O palco é seu, Dani. Obrigada, Michele. Obrigada pela oportunidade, pela parceria. É muito bom estar aqui em parceria com a Michele, uma profissional que já tem muita experiência em RH, já com a sua escola montada, então uma alegria estar aqui. E a gente começar com esse tema que é um tema básico aí, né? Para quem quer entrar na área de treinamento e desenvolvimento, ou para quem quer trabalhar com educação com adultos, que é a andragogia. Assim, esse é um princípio básico para qualquer profissional que deseje começar a trabalhar na área, e é isso que a gente vai discutir aqui ao longo dessa 1 hora, que eu espero que no final vocês tenham a sensação de que passou rápido, porque a ideia é que a gente troque muito aqui ao longo dessa nossa 1 horinha. Bom, então me apresentando aqui primeiro formalmente, né? Eu sou psicóloga formada pela UERJ, eu tenho especialização em design instrucional pelo Instituto de Design Instrucional e algumas certificações, né? Uma é pelo MBTI, que é um assessment, um inventário de personalidade, e o 6Ds, que é uma metodologia aí muito conhecida para quem trabalha no mercado de treinamento, justamente com esse olhar de desenvolver soluções de aprendizagem efetiva. E aí, juntando, sem fazer cálculos de idade, mas juntando aí meu tempo todo de RH, desde a minha época de estagiária, eu tenho 12 anos aí de experiência na área de RH, mais profundamente em treinamento e desenvolvimento aí para todos os públicos que vocês possam imaginar, desde públicos operacionais até públicos aí de gestão também. Então, já tenho um tempinho de estrada aí na área de RH. Mas não somos só CNPJ, somos CPF também, então queria aproveitar para me apresentar também com outras paixões que eu tenho. Uma delas é ficar ali na praia, olhando o mar, isso ajuda muito aí a organizar o raciocínio, a cabeça. Ficar com meu sobrinho, que é um gaiato, a foto não foi à toa, então a carinha ali dá para perceber na foto, e viajar. Então, apesar de ter aí medo de andar de avião, não é a coisa mais confortável, mas eu também gosto de viajar. Então, essa é a Daniele fora dos bastidores aí do mundo corporativo. Bom, então a gente vai começar aqui o nosso, feitas as devidas apresentações, vamos começar aqui o nosso conteúdo, mas antes queria fazer alguns combinados aqui com vocês para a gente aproveitar o nosso tempo. Então,
Pamela, Arthur estão de câmera aberta. Se mais alguém conseguir, puder ficar, é legal, a gente gera essa conexão, conhece outras pessoas. Acho que alguns de vocês aqui podem se conhecer, outros não. Então, quem ficar confortável aí, ficar com a sua câmera aberta, mais o áudio fechado. Então, a gente vai ter um momento para vocês participarem, mas enquanto não estiverem falando, por favor, manter o áudio fechado. A nossa ideia é que o nosso papo aqui vai até às 5 horas e toda a participação é muito bem-vinda. E aí eu vou dizer para vocês o que eu digo em todo treinamento, né? Quanto mais participação, melhor, porque a experiência de vocês enriquece o que eu vou trazer aqui de conteúdo. Então, em alguns momentos, eu vou convidar vocês aqui a participarem ao longo dessa nossa conversa, porque não é uma palestra, é um webinar e justamente essa troca que traz a riqueza aqui, para o que a gente vai conversar. Bom, então, eu já falo logo no início sobre essa questão de que vocês vão participar, porque eu já vou começar esse nosso conteúdo aqui pedindo a participação de vocês. Alguém aqui que aprendeu a andar de bicicleta quando era criança gostaria, poderia compartilhar como foi aí essa experiência? Precisa abrir a câmera, quem não puder, o áudio já vale. Vai lá, Marco. Boa tarde a todos, tudo Boa bom? tarde. Me chamo Marco, sou aqui de São Paulo e indo mais direto ao ponto, faz um tempo já, né? Então, quando eu era pequeno, com meus irmãos, meu pai, fui aprendendo e o que ajudou foram as repetições, né? Então foi tentando, uma hora foi. Só que aí também a gente não esquece mais, né? É aquele aprendizado de verdade. É isso. Mas me conta como é que foi seu processo. Seu pai ensinou, ele te segurava? Era aquilo de Ensinou. segurar, mandar olhar para frente e vir aí o guidão? Como é que era essa técnica aí que ele aplicou para você conseguir aprender? Ensinou todos os detalhes, né? No começo, qualquer coisa nova que você vá fazer são muitos detalhes, mas aprender um, começa a lembrar de outro e outro. Aí quando você junta todos, você já consegue exercer aquela atividade. Perfeito. Mais alguém gostaria de compartilhar? Diga, Arthur. Então, né, eu confesso que eu comecei, boa tarde a todos, né? Eu comecei usando recursos. Então, a gente começa com aquela bicicleta de rodinha, então você vai andando, é corajoso, vai à vontade, porque, né, tem maior segurança. Tinha uma irmã mais velha, então ela tinha, não tem, no caso. Então, ela sempre já era mais adiantada, então quando eu vi ela andando no centro, eu falei, pô, quero aprender. E aí meu pai ia levando, guiando do lado. Depois de um tempo que eu fui pegando uma insegurança, aquele empurrãozinho, e lá onde é que eu morava, tinha uma rampa. Então, literalmente, ele me jogou na rampa, né? Aí caiu uma, duas, três vezes, até de fato, mas foi o que ele falou, ele falava assim, se eu ficar te segurando sempre, você não vai ter a segurança para poder seguir em frente. Você vai cair, você vai se ralar, mas deixa a bicicleta seguir. Mira em frente, tenta manter o equilíbrio e o desvio é só quando vai fazer a curva, alguma coisa nesse sentido. Então, é aquela coisa, depois com o tempo vai ganhando confiança e estamos aí até hoje. Até hoje sem tanto talento, mas conseguindo andar de bicicleta. Funcionalmente andando na bicicleta. Obrigada, Marco e Arthur, por compartilhar a experiência de vocês, né? E por que eu perguntei para vocês sobre essa experiência? Porque ela conversa muito com a pedagogia, né? Quando a gente vai olhar para a forma como a gente ensina para a criança, tem muito esse papel de quem ensinou vocês desempenhou, que é esse de conduzir, de guiar, de dizer faça isso, faça aquilo, olha para frente, pedala e desvia do poste, não olha para o chão, ou seja, tem toda a instrução detalhada no passo a passo, porque ensinar para a criança requer isso. A criança não tem experiência, ela não tem vivência anterior, ela não tem repertório, ela não lê um monte de livro, ela não assistiu um monte de coisa no YouTube, dependendo da idade, ela não assistiu um monte de coisa no YouTube antes, ela não tem essa experiência. Então, o adulto, quando a gente está falando do ensino para a criança, que é a pedagogia, vem muito nessa linha da condução, de fazer ou deixar de fazer, porque a criança, de fato, ainda não tem bagagem para poder levar isso em consideração na hora de fazer. Né? Não tem uma criança que você vai ensinar a andar de bicicleta, ela fala, não, porque na minha experiência
quando eu tentei, não existe isso. Ela vai confiar plenamente naquilo que é dito pela pessoa que está ensinando. Então, é fundamental a gente começar nosso papo aqui falando sobre o princípio da andragogia, né, que vem dessas duas raízes aí gregas que tem a ver com condução de crianças, justamente para a gente começar a entender como é que a gente ensina para a criança, qual é o aspecto de desenvolvimento da criança e onde a gente vai, de fato, se diferenciar da andragogia e responder a pergunta que a gente fez lá no convite para vocês. Será que é realmente diferente? Então, quero fazer esse convite para vocês guardarem aí já essa raiz da palavra da pedagogia, porque eu quero desdobrar isso aqui em alguns elementos importantes, né? Então, o que a pedagogia tem de características ali centrais? Foco no desenvolvimento. A criança vai aprender habilidades sociais, emocionais. Então, é o foco de desenvolver aquilo que ela ainda não tem totalmente desenvolvido, né? Não à toa a gente vê aí a criança quando tem um acesso de raiva, uma frustração, ela chora, é o que a gente conhece como birra, porque justamente ela ainda não chegou ainda num estágio de desenvolvimento. Então, o adulto que está ali, pai, mãe, tio, a pessoa que está na escola, tem esse papel de ser o agente de desenvolvimento. Uma outra característica da pedagogia é que tem que ter muito método interativo, né? Então, a gente vai numa escola de educação infantil, parece, às vezes, um parquinho, porque você tem uma série de elementos. A criança vai usar a cor, o lápis, a pecinha de montar, uma série de elementos justamente para que ela consiga interagir com o ambiente e, a partir daí, ela possa aprender. O professor tem esse papel fundamental que a gente falou, e aí o professor pode ser desde o pai e a mãe que ensina a andar de bicicleta, até o professor na educação formal, que vai dizer, olha, esse é o A, o B com A é ba, e o B com A e o LA vira bala. Então, tem essa lógica do professor ensinar no detalhe que vai para uma crescente dentro de um currículo estruturado. Então, muitos de nós que estamos aqui, pelo menos o pessoal 30 a mais aí da minha faixa etária, tinha essa forma de aprender, né? Primeiro você aprende as letras, depois você aprende as sílabas para formar as palavras. Tem um currículo ali muito quadradinho, muito linear, que precisa ser muito estruturado para dar conta dessa criança que sabe muito pouco sobre o mundo no geral. Então, a pedagogia tem isso como principais características, né? E é importante justamente a gente começar por aqui, porque a partir de agora a gente vai falar sobre andragogia. Estou aqui vendo, a Michelle está de olho no chat. Quem tiver dúvida, quiser interromper, trazer considerações, fica muito à vontade aí para abrir o áudio, para a gente, de fato, tornar hoje o que a gente está fazendo aqui um bate-papo. Bom, então, efetivamente, o que é a andragogia, né? A andragogia vem também de duas palavras gregas, que significa educação para adultos, né? Que vem de educar o homem. É um termo antigo que foi falado aí por um pedagogo alemão lá em 1833. Então, tem muito tempo que esse termo existe, mas que, na prática, a gente vê poucos profissionais ainda que pensam em treinamentos para adulto colocando as premissas da andragogia nos seus treinamentos. A grande realidade é que a gente tem um monte de treinamento que não funciona porque quem trabalha com treinamento quer usar justamente os aspectos da pedagogia e que a gente viu que funciona para a criança, mas não é o modelo mais adequado para os adultos. E eu vou explicar para vocês exatamente quais são as diferenças e como é que a gente consegue ter um treinamento lá no final que seja bem sucedido, desde que a gente leve em consideração aqui alguns aspectos importantes da andragogia. Bom, eu quero começar contando uma história aqui. Quem tiver e puder fazer a reação, quem puder, levanta a mão que sabe dirigir aí. Quem sabe dirigir pode levantar a mão fisicamente ou levantar a mão aqui na interação. Marco, Pamela, Arthur. Eu não sei, é uma tristeza, gente, que eu tenho, mas um dia eu vou chegar lá. Então, Pamela, Arthur e Marco. Eu estou aprendendo. Eu já tirei a carteira, mas estou aprendendo. A Pamela talvez vai entender o que eu estou falando e Cristiane também sabe, tá? Vamos pensar o seguinte, vocês vão para um lugar que vocês ainda não conhecem o caminho. Vocês vão com mais uma pessoa que está ali do lado que conhece o caminho mais ou menos. Aí vocês decidem colocar o caminho no Waze ou qualquer outro esse aplicativo, que é o que a maioria das pessoas faz hoje, né? Para poder ter segurança de chegar nesse caminho. E vocês estão ali no caminho de vocês, até que a pessoa que está do lado fala, não, Pamela, daqui eu sei, pode desligar que eu vou te dando as dicas. E aí a pessoa começa a dizer, é nessa rua, vocês entram, não é nessa rua.
Aí, beleza, vocês voltam para o caminho original. Daqui a pouco passa um pouco, a pessoa, não, eu tenho certeza que é nessa rua. E aí vocês entram de novo no caminho errado. Quando isso acontece pela terceira vez, quem dirige aqui, como é que vocês se sentem de ter desligado ali o Waze, que era o que vocês tinham ali confiança, que vocês sabiam que iam para o lugar certo, e ter ficado confiando ali na dica da pessoa que disse que sabia o caminho, mas não sabia tão bem assim? Qual é a sensação aí que vocês têm? Arrependimento, né? Frustração, talvez, por você não ter confiado no que você estava fazendo. São todos sentimentos que acontecem. Algumas pessoas, eu diria, que até vão para a raiva também do eu estava no caminho certo, eu estava guiando, eu fui no lugar que eu tinha certeza, mas abri mão disso porque você disse que sabia o caminho. E aí, com esse exemplo, né, eu começo aqui com o primeiro conceito do quando a gente está falando de andragogia, a primeira premissa, que é autoconceito do aprendiz e autonomia. Quem é adulto gosta de ser autodirigido e ter controle naquilo que está aprendendo. Se você começa a colocar um monte de elementos ali que tiram essa pessoa do rumo que ela quer, a chance de você eventualmente não conseguir atingir o objetivo final daquele aprendizado é muito grande. Então, quando a gente, profissional de RH, de treinamento, eu já estou considerando vocês aqui a partir de hoje, quem ainda não é profissional da área de treinamento e que vai fazer o seu treinamento lá na frente, vai pensar em uma ação de desenvolvimento, é fundamental que vocês levem em consideração que quem vai participar desse treinamento quer ter controle sobre aquilo que está aprendendo. É por isso que muitas empresas utilizam esse recurso e utilizam esse pulo do gato, muitas vezes sem que vocês percebam. Por exemplo, empresas como a Conquer, né, que tem muito conteúdo ali no ambiente digital. Algumas vezes ela faz vários objetos. Então, assim, a pessoa pode assistir um vídeo, ela pode ouvir um podcast, ela pode ler algum texto, ela coloca uma série de objetos de aprendizagem diferentes justamente para que a pessoa possa escolher a forma que ela vai aprender. Daniele, esse é o cenário ideal? Concordo com vocês. Nem sempre por uma questão de tempo e grana a gente consegue fazer dessa forma para que a pessoa possa escolher como ela vai aprender. Mas existem estratégias para a gente levar isso em consideração. Então, se, por exemplo, eu estou fazendo um treinamento presencial, eu não vou utilizar um único recurso. Eu vou colocar vídeo, eu vou abrir momentos para que as pessoas possam interagir, eu vou proporcionar ali dinâmicas. Existem uma série de estratégias para que a pessoa possa ser autodirigida e participar ou não daquele momento, ou escolher a forma que ela vai fazer isso. Vocês, inclusive, já devem ter visto em dinâmica de grupo, por exemplo, não em entrevista, em treinamento mesmo. Tem um que vai pegar o papel e a caneta para organizar a ideia, tem um que vai organizar as sugestões, tem outro que vai desempenhar e buscar ali a atividade ou texto que ele precisa no celular. Tudo isso é autodireção. As pessoas se organizam para fazer aquela atividade da forma que elas se sentem confortáveis. E qual foi o nosso papel ali enquanto profissional de RH? Decidir a estratégia que vai dar essa possibilidade para as pessoas. Então, esse é um primeiro conceito muito importante quando a gente está desenvolvendo um treinamento para pessoas adultas. E aí a gente vai avançar para um segundo conceito também com uma pergunta que é: quem sabe que fórmula é essa ou lembra isso aqui? O spoiler que eu posso dizer é: vocês viram isso em algum momento. Alguém sabe que fórmula é essa, já viu, quer colocar aqui no chat que fórmula é essa, ou acha que nunca viu isso aqui na vida? Quer dizer, eu já disse que vocês já viram, né? Mas alguém que lembra e sabe sobre o que se trata isso? É a fórmula de Bhaskara? Qual a sua formação, Pamela? Você tem formação? Eu sou profissional de RH, eu sou formada em gestão em RH e com uma pós em gestão de carreira. Estou te fazendo essa pergunta que talvez você seja 1 em 1 milhão da área de RH, que vai lembrar que essa é a nossa famosa fórmula de Bhaskara, que é justamente aquela fórmula que quando a gente está ali na escola, pelo menos eu, que sou da área de RH, e matemática nunca foi muito meu forte, me perguntava: para que raios eu aprendi isso? É aquela coisa que muitos de nós, especialmente se tem uma galera aqui que eu imagino que a maior parte seja de humanas,
vai se questionar para que eu aprendi isso. E esse não é um conhecimento único, né? Física, matemática, quem foi aí mais para a área de humanas, não utilizou esse conhecimento, porque estudou, aprendeu e utilizou ali para fazer a prova no final do ano. E aí a gente fala sobre uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando estamos falando de ensino para pessoas adultas. Os adultos precisam entender a relevância daquilo que eles estão aprendendo. Se eles não conseguem enxergar a relevância naquilo que eles estão aprendendo, a chance de estar ali de corpo presente, fazendo a lista de compras do mercado na cabeça, é muito grande. Não à toa a gente vê um monte de gente no treinamento que é obrigatório, isso é muito comum acontecer em treinamento obrigatório. A pessoa está de corpo presente, mas a cabeça dela está em outro lugar, porque ela não entende qual é a relevância daquilo que ela está aprendendo. E em contexto corporativo, é muito comum que isso aconteça. Acontece também muito em treinamento online, né? Quando a gente vai falar de treinamento de legislação, treinamento de compliance, treinamento de ética, né? Que são treinamentos obrigatórios, você vê que as pessoas empurram aquilo ali muitas vezes com a barriga, porque elas não sabem por que elas estão aprendendo aquilo. E mais do que isso, né? As pessoas também não conseguem aprender por que aquilo é relevante. No final das contas, a pergunta é: onde é que isso muda a minha vida? Então, as pessoas, quando têm um treinamento que não tem contexto para o que elas veem relevância e entendem por que estão fazendo aquilo, o sucesso da absorção desse conteúdo lá no final do treinamento, a chance de sucesso, ela é muito menor. E a gente, enquanto profissional de RH, precisa tomar esse cuidado. Daniele, na prática, né? Como é que eu faço isso? Porque eu sei que lá na empresa que eu trabalho tem um treinamento obrigatório, as pessoas não podem escolher participar ou não, e eu preciso fazer isso. Primeira coisa que vocês podem fazer, a forma como vocês comunicam esse treinamento. Então, se eu tenho que dar um treinamento onde as pessoas não vão porque elas querem ir, eu posso fazer com que elas desejem isso ou vejam relevância já na forma que eu vou comunicar. Então, eu vou chamar, por exemplo, a pessoa para um treinamento de ética e eu posso dizer ali no meu convite que ela vai aprender formas de agir de acordo com aquilo com que a empresa espera dela. Eu posso, por exemplo, falar de um treinamento de segurança da informação e no meu convite dizer, olha, você vai aprender a não cair em links suspeitos e, eventualmente, não cair em situações de golpe. Quem aqui de nós hoje já não recebeu um link suspeito que quase levou a gente para um golpe, e se a gente fosse desatento, talvez a gente tivesse passado por isso. Então, quando eu consigo, já no meu convite, trazer qual é a relevância e por que isso é importante para a pessoa, muito provavelmente essa pessoa já vem mais aberta para poder aprender, com mais vontade de aprender. E outra estratégia que a gente tem enquanto profissional de RH para poder apoiar nisso é, quando a gente inicia um treinamento que as pessoas não vêm voluntariamente, a gente já pode falar quais são os ganhos que elas vão ter. Então, ao final desse treinamento, vocês vão conseguir fazer isso, isso, isso e aquilo. A pessoa já começa o treinamento entendendo quais são os ganhos que ela vai ter por estar ali. Essas são duas estratégias muito simples, completamente capazes de vocês colocarem na prática de vocês e que já conversam aí com esses dois princípios da andragogia. Então, é importante que vocês tenham isso em mente na hora que vocês forem lá comunicar o treinamento de vocês. E aí eu quero fazer aqui uma breve pausa para dar tempo para saber se vocês têm dúvidas, perguntas, se até aqui está fazendo sentido para vocês. Queria dar uma pausa aqui para abrir para eventuais contribuições, participações, para vocês ficarem à vontade. Por mim, pode seguir, está fazendo muito sentido. Vocês estão aqui quietinhos, eu estou levando em consideração que se está fazendo sentido aí para vocês, tá? Obrigada, viu, Pamela? Não. E aí, tem uma outra coisa que quem aqui trabalha, né, seja em RH ou não, já deve ter ouvido também, que é o seguinte, né? Você chegou numa empresa nova e vai dar ali uma sugestão de melhoria. E aí, seu colega, vou pegar aqui o Arthur,
que eu conheço o Arthur, então fico confortável para dar o exemplo para ele, né? Cheguei lá na área nova do Arthur e falei assim, Arthur me fala sobre uma situação que ele disse que não funcionou. Eu falo, Arthur, o que você acha da gente seguir dessa forma? Aí o Arthur fala, Daniela, tentei isso aí, não funcionou, não. Aí eu dou uma outra alternativa e o Arthur fala, isso aí eu tentei e não funcionou. Alguns de vocês já devem ter passado por esse tipo de situação, de oferecer uma estratégia e a pessoa dizer que aquilo não funcionou. E tem também o contrário, né? Tem aquelas pessoas que pensaram em uma solução para um problema lá em 2005, hoje, 2025, num contexto completamente diferente, num mundo totalmente diferente, a pessoa vai lá e fala, não, eu tenho certeza que isso vai funcionar, tenta lá, eu fiz isso 20 anos atrás e essa estratégia deu certo. A gente também tem aquelas pessoas que são entusiastas e acham que uma vez que deu certo, aquela estratégia vai dar certo para sempre. E isso conversa com outro princípio, quando a gente está falando de andragogia, que é leve em consideração as experiências anteriores. Tá? Adultos gostam de aprender quando levam em consideração aqueles conhecimentos que eles já têm para a vida. Não adianta hoje eu chegar para a Angélica e falar, Angélica, eu estou com uma blusa vermelha. A Angélica não vai dizer que eu estou com uma blusa vermelha. Porque ela fala, não, Daniele, obviamente você não está com uma blusa vermelha, você está com uma blusa azul. Eu posso fazer o que eu quiser para convencer a Angélica que eu estou com uma blusa vermelha e ela simplesmente não vai concordar comigo. Por quê? Pela experiência dela, pelo que ela já aprendeu, ela sabe que isso aqui não é vermelho, que isso aqui é azul. Então, é fundamental que quando a gente está falando do aprendizado de adulto, não dá para ser aquele nosso modelo tradicional que eu desinvesto a falar e eu não dou oportunidade das pessoas falarem sobre as suas experiências. Sabe por quê? Porque é a partir da experiência, Hélia, eu vou fazer os slides, a gente não vai disponibilizar na íntegra, mas eu vou fazer um infográfico que eu vou disparar lá no nosso grupo do WhatsApp ao longo da semana, que vai ser um resumão de tudo isso aqui que eu estou falando, tá? Então, vocês vão ter uma versão de bolso aí resumida sobre esse conteúdo. E aí, falando, portanto, da experiência, né? É fundamental, porque quando a Daniele me fala uma coisa e eu penso em tudo que eu sei, em tudo que eu já aprendi, e aquilo não faz muito sentido, provavelmente é um conhecimento que eu vou descartar. Vocês aqui já devem ter passado, quem, né, tem curso superior, já deve ter passado por aquele professor que era uma enciclopédia. Sabia de tudo, tinha muito conteúdo, mas todo o conteúdo dele era baseado em pesquisa, não era em experiência. Aí você levantava a mão para perguntar e falava, professor, então, mas na empresa que eu trabalho, ou na experiência que eu tive, e aí a pessoa insistia só em repetir aquilo que ela disse, porque ela não conseguia fazer a conexão entre a sua experiência e o conhecimento dela. Então, é fundamental que a gente, enquanto profissional da área de treinamento e desenvolvimento, seja capaz de gerar momentos onde as pessoas façam conexão com a realidade delas. E, para isso, a gente tem estratégias de metodologias ativas, onde a gente consegue proporcionar esse momento para os nossos participantes de treinamento. E aí, pessoal, vale a pena lembrar que aqui a gente não está falando do recurso da palestra, tá? Até numa palestra, às vezes é possível a gente fazer isso usando interação digital, onde as pessoas participam de votações. A gente tem um recurso mais restrito quando a gente está falando de palestra. Mas quando a gente está falando de um workshop, de um webinar, a gente tem estratégias para que as pessoas possam colocar a sua experiência em prática. Então, eu trouxe aqui algumas que vocês já podem sair daqui amanhã, no treinamento que vocês forem desenvolver, já colocar em prática. A primeira delas é o estudo de caso. Alguns de vocês já devem conhecer, mas eu tenho lá uma situação que muitas vezes é hipotética e a gente vai dar ali para as pessoas refletirem sobre como elas agiriam diante daquela situação. Se a gente está falando como elas agiriam, consequentemente, elas estão levando em consideração as experiências que elas tiveram anteriormente. Então, o estudo de caso é um ótimo momento para vocês separarem nos treinamentos de vocês, para fazer essa conexão com a realidade, levando em consideração a experiência.
E isso junta com outro ponto, que é a discussão em grupo, porque a discussão em grupo não necessariamente precisa ter um estudo de caso ali para a gente proporcionar isso, né? Às vezes a gente pode fazer uma pergunta, abrir essa pergunta, separar ali as pessoas em grupos e elas vão poder debater também, levando em consideração a sua experiência. Uma outra metodologia que ajuda muito é o Action Learning, né? Aí aqui é um pouquinho diferente do estudo de caso. Eu tenho um problema real, onde as pessoas vão se debruçar sobre ele, vão ali prototipar e já trazer possibilidades de solução. Isso aqui é muito legal quando a gente está falando especialmente do ambiente corporativo, né? Quem aqui trabalha com treinamento dentro de empresas. A gente já coloca as pessoas para aprenderem a partir da sua experiência e trazer um produto final real para uma dor que a companhia tem ali naquele momento. E uma outra estratégia de metodologia ativa que a gente pode utilizar para que as pessoas levem em consideração a sua experiência é o brainstorming. Esse aqui eu acredito que talvez a maioria de vocês já tenha participado. A gente tem lá uma situação que a gente precisa resolver, um desafio que a gente precisa passar, juntamos todos nós aqui numa sala, geralmente a gente usa esse recurso com post-it, as pessoas olham o problema, colocam ali quais são as soluções que elas pensam a partir daquilo, sem serem censuradas, e depois que todo mundo trouxe ali as suas ideias, a gente vai refinar para chegar ali à solução que a gente considera ideal para aquela situação. Para eu fazer um brainstorming, olhar uma situação e ser capaz de propor alguma coisa a partir daquilo, muito provavelmente eu vou recorrer à minha experiência anterior. Então, todas essas aqui são estratégias que vocês já podem sair daqui colocando e aplicando no treinamento de vocês para ter essa possibilidade de quem estiver participando fazer essa troca e trocar sobre o que funcionou e o que não funcionou. Porque muitas vezes a Fernanda fez uma coisa que eu não pensei em fazer. E aí a Fernanda traz um ponto que fala, caramba, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha a experiência que a Fernanda teve e vice-versa. E a gente pode aprender também a partir da experiência do outro. Então, são metodologias aqui que vocês já podem utilizar no dia a dia de vocês. Algum ponto, alguma dúvida, alguma questão? Está ficando claro até aqui? Vou seguir para mais um conceito. Embora? Então tá, bastante conteúdo aqui no tempinho que a gente tem curto. A gente avança aqui, então, para mais um conceito da andragogia, um princípio da andragogia, que é a orientação para a aprendizagem, né? O adulto, né, além do que eu falei de ver relevância, da gente querer aprender aquilo que faça sentido, isso também tem que resolver um problema nosso prático e imediato. Quantos de nós recebemos um armário em casa? Abrimos ali o guia de como montar, né? Eu esqueci, gente, tem uma palavra específica para isso lá, o papel que a gente traz. Manual. Manual. A palavra não ia vir de jeito nenhum. Obrigada, Pamela. Manual. A gente abre o manual lá de alguma coisa, olha de trás para frente, de frente para trás, aquilo não faz o menor sentido. A gente pega o celular e vai no YouTube e joga lá, como montar um guarda-roupa. O que a gente fez? A gente aprendeu de forma prática a resolver um problema imediato. Então, quando a gente vai pensar numa solução de desenvolvimento, a gente precisa fazer com que as pessoas consigam fazer isso. O que eu fiz com vocês no slide anterior? Eu falei sobre estratégias e metodologias que vocês já podem sair daqui aplicando nos próximos treinamentos. Vocês já conseguem colocar isso em prática. Então, fazer um treinamento que fica muito voltado para aspectos filosóficos, teóricos, vai funcionar para um grupo. Se o objetivo for esse, isso vai funcionar. Mas se estamos falando de aprendizado para adulto, especialmente no contexto corporativo, que é o objetivo central aqui da nossa discussão, precisa resolver um problema de agora. E aí eu vou dar outro exemplo para fazer sentido para vocês, né? Eu preciso dominar PowerPoint. Eu trabalho com isso, né? Esses PowerPoints aqui não foram criados por IA. Teve um trabalho intelectual aqui para criar esse PowerPoint. Eu preciso dominar, porque tanto o meu trabalho atuando consultivamente como sendo uma especialista na área de treinamento é um recurso que eu utilizo. Então, eu vou lá no YouTube, eu preciso aprender tal funcionalidade. Pesquiso, coloco isso em prática. Agora, imagina
em que o Marco me chamou para um treinamento que eu vou aprender a fazer fórmulas financeiras no Excel. O que a gente aprendeu de andragogia até agora se conecta com a minha necessidade, especialista da área de treinamento, sendo psicóloga, aprender fórmula financeira? Nenhuma. Isso não vai resolver um problema que eu tenha imediatamente. Mas se eventualmente você falar assim, Dani, tem um treinamento que a gente vai falar de PROC-V, PROC-H, PROC-X, eu trabalho com tabelas praticamente o dia inteiro no meu trabalho. Aí vai resolver um problema meu imediato. Então eu vou, porque isso vai fazer também sentido para mim, como nós vimos até aqui. E aí, gente, qual é a estratégia que a gente, enquanto profissional de RH, pode adotar aqui, tá? E eu vou trazer uma como exemplo que acontece no trabalho que eu estou hoje, né? A gente tem disponível na nossa plataforma, a gente tem uma plataforma com vários cursos online, onde as pessoas podem fazer, e um dos cursos é o curso de Excel. É um curso gigantesco, ele tem 9 horas de duração. Mas o que nós fizemos? Nós criamos uma estratégia para que a pessoa pudesse ir diretamente consumir a funcionalidade que ela precisa. Então, se a Daniela precisa aprender PROC-V, ela não vai fazer 9 horas de curso para isso. Ela vai abrir o conteúdo, vai clicar lá no menu, funcionalidade PROC-V. Ela foi lá, aprendeu e resolveu a questão dela. Agora, imagina se eu tivesse que fazer 8 horas e 50 de conteúdo e o PROC-V tivesse lá nos meus 10 minutos finais. Certamente eu poderia aprender uma série de coisas que não vão me ajudar imediatamente e teria ficado me arrastando nessa jornada para só lá no final aprender aquilo que vai resolver meu problema imediatamente. Então, não percam isso de vista. Precisa conectar com a realidade, precisa trazer uma solução para um problema real que a pessoa tem, tá? Isso especialmente em treinamentos voluntários. Treinamentos mandatórios, a gente pode marcar uma outra live para falar sobre como é que a gente aplica melhor essas estratégias, já que o nosso objetivo aqui é falar de andragogia de uma forma mais ampla. E aí, eu queria trabalhar aqui um último conceito do princípio da andragogia, para a gente ter tempo de debater, abrir e tirar dúvidas. E essa eu gostaria que vocês respondessem, quem não conseguir abrir por áudio. O que fez quando vocês viram o convite? Por que vocês decidiram vir aqui para essa live, dedicar uma horinha aí do sábado de vocês para vir para cá? Diga lá, Hélia. Boa tarde a todos me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Ótimo. Bem, acho que, em primeiro lugar, é o autodesenvolvimento, né? A gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente tem que estar se desenvolvendo o tempo todo, né? Então, é uma habilidade que a gente tem que estar sempre alimentando, né? E desenvolvendo. Então, eu sempre busco conhecimentos novos, né? Agregar sempre, né, conhecimentos ao que eu faço, né? À minha atuação, né? Eu trabalho com RH também, com treinamentos. E eu acho que todo conhecimento é válido, né? Se ele vai ser imediato, né? Ou se eu vou usar de outro momento, né? Eu acho que sempre tem uma funcionalidade que eu posso estar utilizando. E acho que esse momento aqui vai me ajudar bastante. Já agradeço desde já. Obrigada. Com esse sotaquezinho que eu acho que é de Minas. Isso. Isso Obrigada. mesmo, Ai. Esse sotaque que dá todo charme, esse sotaque mineiro. Marco, diga lá. Bom, eu acabei de me formar em gestão de recursos humanos e eu atuo com RH desde que eu sou aprendiz. Hoje eu sou assistente. Então, lá quando eu estava no ensino médio, eu entrei como aprendiz de RH, não sabia de nada, mas fui engrenando, fui gostando da área, entrei na faculdade, fui para estágio, agora fui efetivado. Então, a gente tem que planejar, claro, né, a gente já planejou 25, mas novas ideias sempre são bem-vindas, então é sempre bom a gente estar ligado, mesmo depois de você ter feito algum curso com um certificado, por exemplo, algum diploma, uma pós-graduação, você não pode parar no tempo, né? Os profissionais têm que estar se atualizando a todo momento, porque se a gente para no tempo, a gente perde tudo aquilo que a gente estudou, né? As coisas vão mudando constantemente. Perfeito. Obrigada, Marco. Oi, Daniele. Oi, Letícia, pode falar. Então, eu recebi o convite em relação ao curso através do
do perfil da Michelle, né? Já sou aluna dela. E eu achei um tema bem que me chamou a atenção, né? Foi bem curioso, na verdade. Porque, assim, hoje eu sou profissional da área de RH, sou gestora dentro do RH, porém, eu cuido muito da parte do DP, que eu sou generalista, então eu cuido dos dois lados, porém eu vejo a necessidade de focar na parte de treinamento. Não que eu não faça, faço, mas é o que foi falado anteriormente, a gente precisa se reciclar, né? A gente precisa aprender a lidar, a como falar, como fazer. Então, eu achei um tema bem diferente e eu acredito que está agregando já, né? E que vai trazer bom retorno no meu dia a dia. Fico feliz, muito obrigada, Letícia. A Josiane colocou aqui no chat que achou o convite de networking e veio também em busca de novos conhecimentos aí na área. Mais alguém quer trazer alguma contribuição? Fui anotando aqui enquanto vocês falavam algumas palavras. Oi, Pamela, por favor. Eu gosto muito dessa área de treinamento e desenvolvimento, e esse tema eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca realmente parei para estudar. Então, achei interessante. E hoje eu também trabalho com orientação profissional de carreira, então eu oriento e mentoro adultos. Então, tem tudo a ver, faz super sentido, e estou gostando bastante. Obrigada, Pamela. Eu anotei aqui algumas palavras que surgiram, né? Agregar conhecimento, atualização, curiosidade, reciclagem. Foram muitas das palavras que apareceram atravessadas aí na fala de vocês. E elas têm a ver justamente com o último ponto, quando a gente fala de andragogia, que é motivação para aprender. Vocês tinham um motivo para estar aqui hoje. Vocês tinham motivos profissionais, em alguns momentos a gente vai ter motivos pessoais, mas é fundamental que as pessoas tenham motivação para aprender. E quando essa motivação pode vir de forma orgânica, como foi o caso de vocês decidiram estar aqui hoje nesse nosso bate-papo, mas a gente consegue seguir tudo que eu falei até aqui, observar os princípios da andragogia, na forma que a gente comunica, na forma que a gente desenvolve o nosso conteúdo, a gente consegue gerar este gatilho de motivação, porque a motivação ela tem um elemento interno, né? A gente não vai conseguir fazer esse movimento pela pessoa, mas a gente consegue, no mínimo, gerar o engajamento e o interesse das pessoas. Então, se essa motivação não vem, como é o caso de vocês que estão aqui hoje, e que eu fico muito feliz, já pela fala de vocês, de saber que contribuir de alguma forma, a gente consegue, enquanto profissional, aplicando todos esses princípios, trazer as pessoas para, enfim, quererem consumir aquilo que a gente tem de conteúdo, independente da carreira que a gente tenha, sendo um conteúdo obrigatório ou não. Então, a motivação é um elemento fundamental para quando a gente está falando de ensino para pessoas adultas. E eu fiz uma pergunta lá no nosso grupo do WhatsApp, quem estava lá, eu mandei um vídeo para vocês, e eu queria, antes de encerrar aqui, ouvir um pouquinho de vocês nessa nossa última interação, que a minha pergunta foi, pense num professor que inspirou muito você, que você tenha como uma referência positiva para a gente falar sobre isso amanhã. E aí, quem pensou, quem não pensou e lembrou agora, será que esse professor tinha aí esses elementos do que a gente viu agora ao longo da nossa conversa? Muito possivelmente, sim. Muito possivelmente era um professor que criava interesse em você, que você eventualmente conseguia ver conexão com a prática, que tinha sentido aquilo que você estava aprendendo, que levava em consideração o que você sabia. E aí aqui eu estou falando de professor no sentido mais amplo, tá? Pode ser o profissional aí de um curso que você fez extracurricular, pode ser o seu professor da faculdade. Muito provavelmente essa pessoa que inspirou você na forma de ensinar aplicou esses princípios da andragogia. Então, faça aí essa conexão mental. Vocês vão receber depois esse infográfico e vejam o quanto essa pessoa poderia estar alinhada a vocês. Eu
né, tenho esse depoimento pessoal, pessoas que eu vejo que me inspiram são justamente essas pessoas, né? Na faculdade menos, mas depois nessa vida aí de treinamento, encontrei com excelentes consultores, pessoas que eu admiro, já tive a oportunidade de dizer isso para elas, porque justamente elas conseguem aplicar todos esses princípios aqui que a gente falou da andragogia. Então, queria deixar aí esse convite para vocês para criar esse ponto de conexão. E aí, para a gente amarrar aqui os pontos do nosso papo de hoje, que passou super rápido, né? Faltam aí menos de 10 minutos para a gente terminar o nosso papo de hoje. O nosso papel é ser facilitador. Como a gente viu, nosso papel não é guiar as pessoas na sua jornada de aprendizagem, é facilitar. Porque quando a gente se coloca nesse papel de facilitador, a gente leva em consideração o interesse, os desejos e a experiência do outro. A metodologia que eu escolho faz toda a diferença. Eu posso ir numa metodologia tradicional, que eu vou lá para frente, falo, eu posso. Mas se eu quiser ser mais assertivo e ter efetividade na forma que eu vou repassar esse meu conhecimento, a escolha que eu faço da metodologia é fundamental para que eu consiga alcançar isso. E a criação de um ambiente colaborativo é fundamental para que vocês aprendam. Muito possivelmente vocês aí ao longo da semana não vão lembrar exatamente de todos os conceitos que a gente falou aqui, mas é muito possível que vocês lembrem das interações que a gente teve. Talvez vocês lembrem do exemplo lá na bicicleta, talvez quem é motorista aqui lembre de uma situação que passou em que teve que ser guiado. Talvez vocês saiam daqui pensando sobre esse professor ou essa professora que inspirou vocês. Então, a gente precisa, de fato, criar esse ambiente de colaboração, onde as pessoas possam pensar, se expressar, falar, para que, no final, a gente atinja aí o nosso objetivo final. E aí, antes de me despedir, eu queria só a reação aqui de vocês, ou a fala de vocês, antes de passar os meus contatos da Michele. E aí, educação para criança e adulto é igual, é diferente? Me contem aí o que vocês acharam dessa diferença aqui, se de fato a gente conseguiu mostrar para vocês a diferença entre as duas coisas. Diga lá, Pamela. Vou falar brevemente, com certeza é diferente, e uma coisa que você falou é verdade, levar em consideração as vivências das pessoas, né? Isso é essencial. E com certeza, tudo que você falou aqui faz muito sentido, e agradeço todo o conteúdo que você passou gratuitamente aqui para a gente. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de contribuir? Vou falar então, Dani. Te agradecer aí pelo tempo, pela disponibilidade, lembrando, sábado está aqui, mais do que você também falar para a gente, da gente estar disponível de você e a Michele também, né, disponibilizar esse momento para a gente. E, claro, para mim fica bem específico que é difícil, é diferente ensinar adulto e criança. Na prática, a gente vê que tem a diferença e até de tudo que a gente compartilhou, né, a gente vê porque, às vezes, onde a gente pode estar falando de não conseguir a atenção de algumas pessoas. Então, acho que todo o conteúdo aqui ministrado faz super sentido, faz a gente repensar e alinhar estratégias para trazer treinamentos cada vez mais assertivos, independente do público que a gente vai atingir. Então, gratidão aí pela troca de experiência. Obrigada, Arthur. Bom, queria deixar aqui, antes de passar para a Michele, deixar aqui os meus contatos na tela. Enquanto a Michele for finalizando, eu também vou passar aqui os contatos da página da escola. Enfim, quem quiser, a gente super pode continuar essa nossa conversa aí nas redes sociais, no e-mail, no WhatsApp. Fiquei muito à vontade para poder me acionar. Ao longo da semana, vocês vão receber o infográfico, então, com resumo aqui do nosso conteúdo. E agradecer a participação de vocês pelo chat, pelo áudio, a contribuição. Muito obrigada. E, Michele, mais uma vez, obrigada pelo espaço, pelo convite. Foi um prazer aqui estar compartilhando um pouco do meu conhecimento. Maravilha, maravilha. Foi excelente, excelente. Nota 10, né, gente? Nota 10. Realmente, assim, é um conteúdo de imensa importância.
A gente está nesse mundo, né, principalmente quem é RH, até quando você não dá um treinamento, você também tem que entender que você está desenvolvendo aquelas pessoas, mesmo que individualmente, né? A gente entende como o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento do adulto, não só quando você senta ele numa sala de aula e você explica para ele algo ou algum conteúdo específico, mas quando você convive com ele diariamente, treinando ele, desenvolvendo para que ele seja um profissional cada vez melhor, né? Então, assim, é um tema extremamente importante para a gente iniciar 2025, né? Então, quero reforçar, então, meus parabéns a todos que estiveram aqui conosco. Incentivo vocês a permanecer no grupo, tá? Que foi criado. Vocês preencheram um formulário para participação. A gente vai gerar um certificadozinho de participação aqui de 1 hora, né? Para que vocês também tenham aí esse registro, tá? De forma gratuita. A Dani vai fazer para vocês, então, um infográfico, algo bem simples, direto, para que vocês possam lembrar de todos os pontos que foram aqui compartilhados, né? Quem ainda não me conhece, convido a seguir a Luparelli Escola de RH, nós temos muitas novidades para vir. Dia 25 de janeiro, agora teremos o Agrega RH, que é o primeiro evento do nosso grupo, né? Que é incentivado aqui pela Luparella, organizado por mim. Daniela estará conosco no palco, falando sobre liderança, sobre humanização, enfim, e a gente vai ter muita coisa, muitos conteúdos mais aprofundados, mais conteúdos, assim como esses, algo um pouquinho mais curto, de forma gratuita, mas também vamos ter treinamento, um desenvolvimento ali, tá, gente, com conteúdo muito mais robusto para vocês em breve. Então, se vocês gostaram, já fica, já acompanha, curte a página da Luparelli Escola de RH, curte a página da Dani, que em breve aí a gente vai estar divulgando novidades para vocês, tá? Então, fica aqui conosco, acompanha. Nossa missão, gente, é essa, treinar, desenvolver e compartilhar os nossos conhecimentos, né? Então, juntos, né, conseguimos aí construir algo muito melhor. Então, mais uma vez, obrigada para a Dani por estar aqui também entregando esse conteúdo, né, ter aceitado o meu convite, estarmos aqui formando essa parceria, e é isso, gente, eu desejo para vocês um excelente final de semana, né, um ótimo descanso aí. Tchau, gente, obrigada, bom fim de semana. Tchau, tchau, gente.